Olha, já lemos o livro de Lucas, né? E nós vamos ler o livro de Atos no próximo mês de maio, tá bom? Mas esse mês nós estamos lendo o livro de Mateus, e eu quero conversar algo com vocês que é muito importante, onde Jesus nos vai dar uma ordem. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo de número 28, versos conhecidíssimos que nós vamos ler, 28, 18, 19 e 20. Obrigado, Paulo. Nós já falamos 2 vezes sobre reino de Deus, e se nós não entendermos a urgência de nós falarmos desse reino, simplesmente hoje vai ser uma pregação a mais, que você vai ouvir, uma palavra a mais, você pode se identificar, se emocionar, Deus pode falar com você, mas se você não entender a grandiosidade do que está acontecendo, e a urgência do que está acontecendo, não vai fazer diferença na sua vida. Quantas pessoas hoje, nesse exato momento, estão chorando porque perderam os seus entes queridos? Muitas pessoas morreram hoje. Talvez foram pessoas que nós um dia cruzamos. Talvez foram pessoas que estiveram na igreja, ouviram uma palavra, mas essas pessoas não entenderam Jesus, não compreenderam Deus, não entenderam o reino de Deus. E elas ouviram uma palavra, foram para casa e nada mudou na sua vida. Quantas pessoas, eu vi a última notícia, mais de 574 pessoas morreram no Equador com o último terremoto. A Bíblia vai nos dizer, não é o pastor Claudinei, não é a igreja A, a igreja B. Se nós não entendermos, não conhecermos a Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador da nossa vida, nós não vamos viver eternamente com Ele. A Bíblia vai dizer que tem uma eternidade separada de Deus, e essa eternidade se chama inferno, Hades. E se nós não entendermos isso, essa urgência de compartilharmos as boas novas do que Jesus veio nos trazer, nós não vamos ter compaixão das pessoas. Nós não vamos nos preocupar com as pessoas. Nós vamos nos preocupar com a nossa vidinha, com a festinha de aniversário, com o nosso servicinho, com a nossa continha no banco, com o nosso investimentozinho. Nós vamos ficar dentro da nossa vida limitada de 60, 70, 80, 90 anos. E não vamos nos importar com os outros. Agora, se nós entendermos que as pessoas que não conhecem a Deus, elas não entenderem o reino de Deus, elas vão para o inferno. E a Bíblia vai dizer que o inferno é um lugar de sofrimento. Um lugar onde o verme não morre, o fogo não se apaga. Onde há choro e ranger de dentes, onde as pessoas ficam sofrendo eternamente. Essas pessoas, as pessoas viraram as costas para Deus. Foram boas pessoas, fizeram boas ações, doaram oferta para as igrejas, fizeram cestas básicas, distribuíram sopas para os mendigos, doaram roupas, mas elas não se comprometeram com Jesus e com o reino de Deus. Essas pessoas não vão viver eternamente com Cristo. Essas pessoas vão viver eternamente separadas de Cristo, para o fogo eterno. E Jesus vai nos dar uma ordem, que ela ecoa todos os dias para mim e para você. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus. Queria que colocasse o nosso tema, verso 18, 19 e 20. Então, Jesus aproximou-se deles e disse:
foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Feche seus olhos. Papai querido, esta é a tua palavra. Nesta noite, mais uma vez, nos prostramos diante da tua poderosa mão. Nos humilhamos diante do teu poder. Senhor, que a tua palavra seja a palavra viva nos nossos corações. Que ela queime, Senhor, que ela nos confronte. Senhor, que ela nos faça sair do nosso comodismo. Senhor, que ela venha, Senhor, nos mostrar a verdade profunda, Senhor, da sua ordem nesta noite. Que venhamos entender o teu reino na totalidade, não parcial, mas que venhamos viver, ó Deus, e entender e cumprir a tua ordem do ide. Senhor, nesta noite, Espírito Santo de Deus, passeia no nosso meio. Fala, Senhor, a nossa alma, a nossa mente, o nosso intelecto, Pai. É no nome de Jesus que nós te louvamos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém? Nós, como igreja, temos uma visão. E nós trabalhamos por essa visão. Ser uma igreja família, glorificar a Deus em oração e no poder do Espírito Santo dar continuidade à missão de Jesus. Esse texto é conhecido como a Grande Comissão. Jesus comissiona a cada um de nós a ir e ensinar tudo o que ele ensinou. A Grande Comissão é uma missão inacabada. Mês que vem nós vamos ler o livro de Atos. E você vai ver que o livro de Atos ele não tem um final. Por quê? Porque nós ainda estamos escrevendo o livro de Atos. Não que vai entrar na Bíblia, porque o cano já fechou. Mas eu e você, com as nossas atitudes, estamos propagando o Evangelho. Estamos falando do amor de Cristo. Estamos testemunhando o que Jesus fez na nossa vida. Então, o livro de Atos ainda está sendo escrito no mundo inteiro, através das nossas vidas. O livro de Atos também é conhecido como o agir do Espírito Santo no meio da igreja. Você vai ouvir demais no livro de Atos dizendo, o Espírito Santo os levou, o Espírito Santo fez conforme ele assim tinha estipulado. O Espírito Santo separou Paulo e Barnabé para essa missão. E hoje eu quero falar um pouquinho para você dessa grande comissão, que ainda não acabou, porque Jesus ainda não voltou. É verdade que ele está às portas. Se você ler Mateus 24, você vai ver que os princípios das dores são terremotos, são pestes, são doenças que não há cura, tsunamis, desastres naturais, furacões, pessoas morrendo a cada instante, onde o amor tem se esfriado. Hoje, a internet é algo bom que nos conecta com pessoas do outro lado do planeta, mas nos separa daqueles que estão próximos de nós. Somos amigos de pessoas na América, somos amigos de pessoas na Austrália, mas nós não conversamos com o nosso amigo de fábrica. Não sei se na sua fábrica é diferente. Quando chega na hora do intervalo, cada um pega o seu iPhone ou o seu smartphone e começa a conversar com um que está bem longe, mas não conversa com aquele que está do outro lado da mesa. Às vezes nem sabe o que ele está passando, não sabe da dificuldade, porque está tão ligado no seu mundo virtual que esquece do mundo real. As pessoas não se preocupam mais com os outros. Se um faltou, nem está nem aí, faltou por quê? A vida é dele, ele que se vire com a vida dele. Talvez aconteceu uma doença, talvez foi uma situação, talvez furou um pneu, bateu o carro, ninguém quer saber mais.
Eu não tenho tempo mais para os problemas dos outros, porque os meus problemas são tantos. Eu estou tão enraizado na minha vidinha, nos meus probleminhas, na minha dificuldadezinha, que eu não tenho tempo mais para os outros. Mais compaixão. Hoje as notícias já não nos abalam mais. Quando nós vimos uma manchete, mãe joga filho recém-nascido no lixo, que já virou comum, não é o primeiro que é jogado no lixo, já são vários. Filhos matam os pais durante a noite, não chocam mais, porque já são várias mortes desse tipo, desta maneira. Acabou-se, está se esfriando o amor. Infelizmente, nós como latinos, como brasileiros, às vezes entramos na cultura japonesa, que quando nós vamos ensinar um patrício nosso, nós queremos primeiro fazer ele sofrer, como os japoneses fazem. Não queremos já dar de mão beijada as coisas, os macetes fáceis, para que ela possa produzir mais rápido. Queremos ensinar o mais difícil para ele descobrir com o tempo uma forma mais fácil de fazer. Isso é cultura japonesa. Isso é idime. E muitas vezes nós fazemos assim. É algo que nós temos que pensar. É algo que nós temos que refletir. E essa grande comissão foi dada por Jesus, o Rei dos Reis, aquele que vem plantar o reino de Deus na terra. Uma história ilustrativa diz assim, que quando Jesus Cristo terminou a sua obra de redenção aqui na terra, ele chegou aos céus e os anjos receberam exultante, com grande celebração, com grande festa. E um dos anjos perguntou: Senhor, tu consumaste a obra da redenção, mas quem vai contar as boas novas para o mundo inteiro? Jesus respondeu: eu deixei 12 homens preparados para essa tarefa. Aí o anjo retrucou: Senhor, mas se eles falarem? Jesus respondeu: se eles falharem, eu não tenho um outro método. Eu não tenho um plano B. Jesus confiou a pregação do Evangelho a 12 homens. E se nós vamos ver cada um deles, muitos de nós aqui, nesta noite, que está sentado aí, são muito mais preparados que eles. Sabem muito mais teologia do que eles. Eram homens iletrados, que tinham uma limitação de espaço, que viviam na beira do mar da Galileia. Nem é um mar, é um lago grande que parece um mar, como se fosse o nosso Biuaco aqui. Que Jesus andou com eles durante 3 anos, os ensinou, os preparou, os mostrou, fez que eles vissem como deveria fazer. Mas mesmo assim, no último dia, quando Judas Iscariotes traz Jesus com um beijo, todos o deixaram, o abandonaram. Esses 12 homens, Jesus deixou para que eles falassem das boas novas do reino de Deus. Não tem como eu e você dizer: eu não posso. Eu não sei o suficiente. Eu não consigo. Hoje você tem a Bíblia inteira na mão. Eles só tinham o Velho Testamento naquele tempo. O Novo Testamento estava sendo escrito através daquele momento. Hoje você conhece a história desde o começo. E você sabe o que aconteceu. Eles não sabiam. E Jesus vai nos dizer, nos ensinar. E essa grande comissão é para agora, para hoje. Como eu falei na quarta-feira, talvez eu e você amanhã não estamos vivos. O Senhor nos chamou, a nossa senha foi gritada lá na frente. O nosso tempo acabou, a nossa história terminou. O que eu e você vai chegar diante de Deus e dizer: Deus,
Eu trabalhei demais, fiz muito zangueô, não pude falar do seu amor. Deus, eu comprei uma casa, tive que trabalhar, eu não pude falar do seu amor. Deus, eu comprei um carro novo, eu não tive tempo de falar do seu amor. Ah, Deus, eu tive filhos, eu tinha que trabalhar, eu não tive condições de falar do seu amor. Ah, Deus, eu estava em outro país, eu não tive condições de falar do teu amor. Essas justificativas não vão valer nada diante de Jesus. Porque ele foi até aquela cruz e pagou o preço da minha e da sua vida, para que nós não estivéssemos no inferno. O pessoal do louvor aqui estava meditando no livro de Mateus. E uma pessoa falou assim: com um grande sofrimento foi quando o pecado da humanidade estava sobre todos, o pecado da humanidade toda estava sobre Jesus. Naquele momento, a dor de Cristo em receber o meu pecado e o seu pecado foi tão grande, porque Deus, naquele momento, não poderia ter comunhão com Ele, porque o pecado nos afasta de Deus. E a Bíblia fala que Ele fez maldição por mim e por você. Eu creio que foi o momento mais triste da história, quando o pecado, o meu pecado, o seu pecado, estava sobre Jesus. E naquele momento ele ficou sozinho, suportando o peso do nosso pecado, a nossa maldição, a nossa morte estava sobre ele. E nós não damos valor a isso. Nós não estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados com a segunda-feira. Estamos preocupados se nós vamos construir uma casa. Estamos preocupados se nós vamos pagar uma dívida. E o reino de Deus? Quando tiver tempo, pastor. Quando tiver condições. Já pensou se Jesus fizesse isso por mim e por você? Pai, eu vou para a cruz quando eu estiver num dia bom. Deus, eu vou para a cruz quando eu chegar aos 45. 33 é muito novo. Eu quero viver a minha vida ainda. Alguém falou para mim, quando eu estava pregando o evangelho para ele, falou assim: eu sou muito novo. Quero chegar na idade da minha avó, com 70 e poucos anos, ela entregou a sua vida a Jesus. Quem me garante que você vai chegar a 70 e poucos anos? Primeiro, a competência do comissionador. Quem nos chama, quem nos convoca para essa comissão é Jesus. Ele tem competência para isso? Ele pode fazer esse chamado para mim, para você? Quando se reuniram no congresso de Lausanne, os que estavam ali definiram o propósito de evangelizar esse mundo. O propósito de Deus é o evangelho todo. O evangelho todo, e para que toda a igreja participe em todo o mundo e para todas as pessoas. Eu e você fomos alistados para isso. É o resgate do mundo inteiro que está nas nossas mãos. Não é o resgate simplesmente de um desastre natural, o terremoto que teve em Kyushu, o terremoto que teve no Equador, mas é uma catástrofe que a maior que aconteceu no cosmos, o maior acidente que aconteceu no cosmos,
que foi a queda do homem, onde o homem decidiu viver separado de Deus, onde o homem decidiu acreditar na mentira do diabo e virar as costas para a verdade de Deus, onde ele acreditou, olha, se você comer desse fruto que está no meio do jardim, você será igual a Deus. E Deus disse, o dia que você comer desse fruto, você morrerá. Ele dispensou a verdade de Deus eterna e acreditou na mentira de Satanás. A mulher comeu e deu para o seu marido. Eles agora ficaram separados de Deus. Com Deus todos os dias, na virada da tarde, se perdeu. Seus olhos se abriram, a vergonha entrou. Viram que estavam nus. Se esconderam de Deus. Toda vez que nós estamos em pecado, o pecado nos faz ter vergonha, nos faz nos esconder de Deus. E eles decidiram acreditar na mentira do diabo. Muitas pessoas hoje estão acreditando que vão viver, querendo viver eternamente nesse mundo. Estão agarrados às coisas desse mundo. E se sobrar um tempo, eu procuro Deus. Se eu tiver condições, eu procuro Deus. Novamente, o diabo tem trabalhado no meio da humanidade. E a única coisa que hoje as propagandas de TV têm dizendo, você precisa de um carro novo, você precisa dessa roupa de marca, você precisa ter um relógio assim, você precisa ter um carro assim, você precisa morar numa casa assim, você precisa frequentar esse clube, você precisa fazer essa viagem. Achando que com isso vai ter felicidade. Muitos milionários estão morrendo em busca da felicidade, porque já foi provado que o dinheiro não traz felicidade. Jesus tem toda a autoridade, no verso 18 vai dizer, Jesus tem todo o poder. Para que a gente possa entender isso de uma melhor forma, pense aí num caminhão bem grande, que ele consiga carregar 30 toneladas. Aquele caminhão forte, grande, que você vê naqueles filmes americanos, bem grandão, forte, consegue carregar um peso muito grande. Ele tem um poder de carregar aquelas 30 toneladas sobre si. Mas agora pense num guarda de avenida, um guarda que nós chamamos lá, rodoviário no Brasil. Ele tem a autoridade de parar aquele caminhão a qualquer hora e dizer, encosta aí. A Bíblia vai dizer que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, tem todo o poder e Ele tem toda a autoridade. Ele tem todo o poder e tem toda a autoridade. Poder para mover céus e terra por causa de você. Amém? Olhando para a palavra de Deus, nós vemos que Jesus dá ordem ao mar e o mar fica quietinho. Jesus dá ordem ao vento e o vento fica tranquilo. Mas quando Jesus dá uma ordem para nós, nós dizemos, Jesus, eu sou muito novo para isso. Jesus, eu já estou muito velho para isso. Jesus, ainda não dá. Jesus, ainda não é o tempo, não é o chamado, não é meu chamado ser um evangelista. Não é meu chamado falar do amor de Jesus. Mas Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade. E algumas condições básicas para que eu e você possa ter êxito
Nós temos que saber que o nosso Deus é o maior. Ele é incomparável. Diga comigo, incomparável. Incomparável. Não tem como eu comparar Deus com nada nesse mundo. Com força nenhuma. Com poder espiritual nenhum. Ele tem todo o poder, Ele sabe de todas as coisas. Não tem nada que eu faça que vai deixar Deus assustado. Não tem nada que eu faça para Ele que vai mudar o seu caráter. Ele é o mesmo, Ele não muda. Ele não tem mudança em si. Não tem nada que eu deixe de fazer que Ele vai deixar de me amar. Não é isso. Mas Ele tem todo o poder para transformar situações, para mudar momentos na nossa vida, para abrir os nossos olhos, para nos preparar, para nos forjar diante da dificuldade, diante das tristezas, diante das lutas, diante das adversidades. Ele está nos provando a nossa fé, fazendo que eu e você venha crescer mais e mais, fazendo que eu e você venha depender dEle mais e mais. Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade para dizer à enfermidade, saia, para dizer à dificuldade, mude. Amém, queridos? E o texto vai dizer, ensina-os qualquer ordem dada pela autoridade máxima do universo exige atenção e respeito total. Ao proferir a ordem, Jesus quer que eu e você faça somente uma coisa. Diga, obedecer. Obedecer. Muitas vezes nós queremos questionar. Muitas vezes nós queremos dar desculpas. Muitas vezes nós queremos dizer, agora não dá. Mas o mar obedece imediatamente. Os ventos obedecem imediatamente. Mas nós não. Queremos dar desculpas, queremos protelar, queremos deixar para amanhã. Segundo, o centro da grande comissão. Se nós olharmos para o que está dizendo aí, o centro, a ordem é fazer discípulos. Fazer discípulos. Jesus não mandou fazer fãs. Quem precisa de fãs são os artistas. Jesus não mandou fazer admiradores. Quem precisa de admiradores são jogadores de futebol, os atores que buscam admiração. Jesus não mandou evangelizar e ganhar almas e abandoná-las como bebês espirituais por aí. Mas Ele quer discípulos. E nós já pregamos sobre isso aqui. Discípulos e cristãos. Jesus não mandou apenas recrutar crentes e encher as igrejas de pessoas. Ele quer convertidos com mudanças radicais de vidas maduros. Um discípulo é um seguidor. Isso implica em fazer do reino de Deus seu tesouro. Aquele homem que achou um tesouro foi lá e vendeu tudo por causa do tesouro. Não tem mais nada que me importe na minha vida a não ser Jesus Cristo e o reino de Deus. Eu entendo agora, todas as outras coisas são secundárias na minha vida. Primeiro é Jesus e o seu reino. Isso implica em renunciar tudo por amor a Jesus. Diga tudo. Tudo. Por amor a Jesus. Nós não queremos renunciar a 1 hora de Zanguiô. Não queremos renunciar num sábado.
Não queremos renunciar um filme. Não queremos renunciar um joguinho de game. Tantas coisas temos para fazer, tantas atividades nós temos para fazer. Mas ele nos diz que o centro dessa grande comissão, o cerne dessa grande comissão, precisamos renunciar tudo por amor a Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer para mim e para você: quem muito foi perdoado, muito ama. Quem muito foi perdoado, muito ama. Se eu sei do que eu fui perdoado, se eu sei da vida que eu levava, Ele me aceitou, me tirou do lamaçal do pecado, me lavou com seu sangue, escreveu o meu nome no livro da vida, me transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Não tem nada. Não tem nada, nada, nada. Isso significa guardar as palavras de Jesus. Hoje, infelizmente, nós temos muita adesão e poucas conversões. Temos grandes ajuntamentos e pouco aquebrantamento. Temos igrejas cheias de pessoas vazias de Deus. E temos igrejas vazias de pessoas buscando Deus. Temos grandes multidões que buscam as bênçãos de Deus, mas poucas pessoas buscando o abençoador. O que você veio fazer nesta igreja essa noite? O que você gostaria de ouvir? Que Jesus vai te dar um aumento de salário? Que na segunda-feira todos os seus problemas serão resolvidos? Que você não vai passar por doença? Que não vai ter dificuldade maior na sua vida que você não possa suportar? Terceiro, o alcance dessa grande comissão. O texto nos diz, no verso 19, fazer discípulo de todas as nações. Nações aqui quer dizer etnias. Onde houver um povo com uma sua língua, cultura, raça, ali há uma etnia. Essas pessoas precisam conhecer o Evangelho de Cristo. Deus se importa com cada pessoa. Ali Deus comprou com o seu sangue, o sangue do seu Filho amado Jesus Cristo. E Ele clama por pessoas nessa nação. O coração de Deus pulsa pelo mundo todo. Amém? O alcance, eu coloquei as duas bandeiras ali porque são extremos, de um lado para outro. E o coração de Deus não é para algumas pessoas, mas é para o mundo inteiro. Ele derramou o seu sangue por cada um que existe nesse planeta, os bilhões de pessoas que existem nesse planeta. E essas pessoas precisam ouvir do amor de Jesus. Essas pessoas precisam saber que há uma eternidade sem Cristo. Ele quer chegar a todos. Isso depende de mim e de você. Nós somos convocados a isso. Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Apocalipse 5:9 diz assim, que Deus comprou com o sangue do seu Filho os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. O preço já foi pago. As pessoas precisam saber que já veio o Salvador, o Redentor,
que o Deus Todo-Poderoso desceu do seu trono de graça, veio a esta terra, se fez homem, conhece as mazelas humanas, conhece as dores humanas. Não é um Deus longe, é um Deus de perto. É um Deus que sabe o que é ser traído. É um Deus que sabe o que é ser abandonado. É o Deus que sabe o que é ser rejeitado. É o Deus que sabe o que é dor. Porque a Bíblia vai dizer, homem de dores. E a Bíblia nos diz que Ele está à destra de Deus. E intercede por mim e por você. Se tem alguém que conhece a fragilidade humana, é Jesus Cristo. Se tem alguém que ama a sua vida e a minha vida, que não pensa e vai até as últimas consequências por amor a mim e a você, é Jesus Cristo. Amém, queridos? Muitas vezes nós lemos erradamente Atos 1:8. Jerusalém e até os confins da terra. Primeiro Jerusalém, depois os confins da terra. Não, não é isso. Jerusalém e todo o confim da terra. A ordem é para todo, não é só primeiro aqui, depois lá. Em todo lugar. Em todo instante, a qualquer momento. Aonde eu estou, eu sou um discípulo de Cristo. Aonde eu estou, eu sou um atalaia, aquele que fala. E muitas vezes, se eu não posso falar, as minhas atitudes falam mais alto do que a minha voz. Amém, queridos? Quarto, as implicações da grande comissão envolvem a integração de todos. Não adianta você falar para mim, pastor, eu nasci agora no Evangelho, não sei fazer nada. Você faz parte da igreja de Cristo. Você é importante. E hoje, o que os meios de comunicação tentam nos dizer erroneamente, você não precisa ir para a igreja. Você pode assistir o culto pela internet. Ou você pode ver a postagem que vai colocar no YouTube do que foi pregado domingo. Mas a Bíblia não dá espaço, não existe ovelha sem rebanho. Não existe crente ermitão, isolado. Não existe cristão fora do corpo de Cristo. Não existe cristão fora da comunhão. É aqui onde ordena a bênção e a vida para sempre. Amém, queridos? Não tem como dizer, eu sou de Jesus Cristo, mas que igreja você vai? Nenhuma. Quem que cuida de você? Ninguém. Para quem que você dá satisfação da sua vida? Ninguém. Mas eu amo a Jesus, eu tenho Deus no meu coração. As implicações desse reino. A igreja foi instituída pelo Senhor. E não existe aquele que não é capaz de falar do amor de Cristo, das boas novas. Se você vem a esta igreja e você ainda não se decidiu a se batizar, a assumir um compromisso publicamente com o Senhor, esta é a hora, esse é o momento. Envolva-se, faça parte. Jesus nos ensina, Ele nos mandou, no verso, a ensinar. Não se trata de ensinar o que eu acho. Eu acho que é assim, então vou te ensinar desse jeito. Jesus também não nos falou que para ensinar as coisas do momento eclesiástico, agora a moda é essa, não é isso também não. Também não é ensinar as tradições humanas. Aqui nesta igreja todo mundo faz assim. Então, se você vir aqui, tem que ser assim também. Não é legalismo.
Ah, eu sou mais santo do que os outros. Aqueles que estão lá fora são tudo pecadores. Eu e você não somos. Paulo vai dizer: devemos anunciar todos os desígnios de Deus, ensinar todas as coisas, não apenas as coisas agradáveis, só das bênçãos, só da graça, só da misericórdia. Devemos ensinar todas as verdades, todas as palavras. Não é dar somente o leitinho, mas dar também alimento sólido. Ensinar a guardar, não é ensinar a guardar somente na cabeça, mas tem que também ensinar a praticar tudo que você e eu aprendemos aqui todos os domingos. Eu creio que o seu líder de célula, quando está falando da palavra, ele vai perguntar na outra semana: o que vocês praticaram essa semana? Lembra que na semana passada foi falado sobre isso, sobre isso? Nessa semana, o que você praticou? Você pode compartilhar conosco? Porque informação sem prática não gera vida, gera frustração. Tudo que eu sei e não coloco em prática, isso me quebra, me judia. Porque eu sei que é o certo, mas não faço. Amém, queridos? Hoje as pessoas querem conhecer, mas não querem obedecer. Vós sois meus discípulos, se fazer o que eu vos mando. Se nós somos discípulos de Cristo, nós temos que obedecer a Cristo. Amém, queridos? Para nós terminarmos, motivos para cumprir a grande comissão. Ele nos deu a ordem, Ele é capaz, Ele tem todo o poder, tem toda a autoridade. Nós sabemos o alcance dessa grande comissão, nós sabemos as implicações dessa grande comissão, e agora nós temos o motivo para cumprir essa grande comissão. Do verso 18 ao verso 20. Se Jesus tem todo o poder e tem toda a autoridade, então nós entendemos e compreendemos que não sobrou nada para o diabo. O diabo é astuto, é ardiloso, é sagaz, mas Jesus tem todo o poder no céu e na terra. O poder do diabo foi tirado na cruz. Colossenses 2,15 vai dizer que ele foi despojado, foi exposto publicamente, e o preço foi pago. Amém? Não tem mais nada que possa me separar do amor de Cristo. Pastor, mas você não conhece a minha vida? Não tem nada. A Bíblia diz nada é nada, não tem mais nada. A partir do momento que eu me arrependo, a partir do momento que eu entendo os meus erros, as minhas fraquezas, eu reconheço que sem Cristo eu não posso mudar. Eu chego para Ele, eu confesso, eu me arrependo daquela vida, eu me entrego a Ele, dizendo: eu quero viver essa nova vida. Porque o preço já foi pago. Jesus já pagou. Eu só tenho que chegar para Ele e dizer: Senhor, a minha vida eu te entrego. Faça dela o que o Senhor bem quiser. Eu sei que fui criado pelo Senhor. Em mim não tem nada de bom. Confesso os meus erros, os meus pecados. Me perdoa da vida errada que eu vivi até hoje. Vem morar dentro de mim. Vem fazer parte da minha vida. E aí eu começo a desfrutar dessa graça, desse amor imerecido. Mas o diabo tenta ficar na nossa mente dizendo assim: o que você fez não tem perdão, não. Ele não vai te aceitar. E nós acreditamos, como o primeiro casal,
nas mentiras do diabo e deixamos de viver a verdade de Deus. Ele tenta nos aprisionar nos erros. Ele tenta nos colocar para baixo, dizendo: a sua vida não tem jeito, não. Não tem jeito. Já tem até um ditado popular que pau que nasce torto, morre torto. Só que esse pau, quando cai na mão do verdadeiro carpinteiro, ele se endireita. Aleluia! Dá uma salva de palmas, Senhor, que Ele merece. Oh, Jesus! O diabo não tem poder sobre a minha vida, nem sobre a sua vida. Nós somos dele, comprado pelo precioso sangue de Cristo. Um justo morreu pela nossa injustiça. Um perfeito e sem mancha morreu por mim, morreu por você. Amém, queridos? O diabo não tem poder nem no inferno, porque Apocalipse diz que as chaves da morte e do inferno estão na mão de Jesus Cristo. E a Bíblia nos diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Em Efésios 1:19 fala que toda a suprema grandeza do seu poder está à nossa disposição. É a Ele que nós servimos. A presença de Jesus, ele vai dizer no verso 20, é contínua, em todo lugar. Muitas vezes as pessoas reclamam: ah, pastor, você não sabe o que é solidão. Ah, eu vivo tão sozinho, eu vivo tão sozinha. Quando nós entendemos e compreendemos que o Senhor Jesus está conosco todos os dias, em todos os lugares, em todas as situações. Eu nunca mais, quando eu tenho Cristo, quando eu entendi o Evangelho, quando eu entendi o reino de Deus, eu nunca mais estou sozinho. No mínimo eu sou acompanhado por 3 pessoas, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não existe solidão para aquele que está acompanhado com as melhores companhias da face desse planeta. Ele vai dizer: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele é o vigia que não dormita e não dorme. Não há situação que a sua presença não esteja conosco. Ele está conosco na vida e na morte, no tempo e na eternidade. Se o Rei soberano do universo deu a ordem, cabe a mim e a você obedecer. Quero chamar o louvor aqui à frente. Hoje é uma palavra que nós temos que refletir.